Amados irmãos, aqui estamos, mais uma vez, eu, irmão Milton, eu, irmão João, e eu, irmão Carlos. O motivo de abrirmos esse vídeo com essas figuras, com esse símbolo, é um motivo de alerta, irmãos. É o seguinte, irmão, nos últimos dias, muitos jovens, muitas pessoas têm tatuado aí no seu corpo o dragão, serpente, as 3 estrelas juntas no pescoço, no braço, como o irmão está falando. Então, enfim, no corpo todo, estão tatuando aí, fazendo as imagens aí de Azazel, Ismael e Israel. Como vocês podem observar aí os símbolos dele. Então, irmãos, o dragão e a serpente, a estrela, cruz, coroa. Talvez vocês vejam aí as pessoas com coroa no corpo. O significado dessa coroa é o seguinte, irmão. Como o irmão vai ler aqui agora, em Apocalipse 18, 7. Quanto ela se glorificou em luxúria, esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. E diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva. Irmãos, Azazel, tudo nos leva a crer que ele tem 2 sexos. E essa parte de Azazel ser feminino e masculino, ainda que ele não tenha um corpo humano, amados irmãos, ainda que ele não tenha um corpo como nós, e usa corpo de outras pessoas. Então a rainha, né, essa coroa que muitos estão tatuando, representa Azazel, porque a rainha usa coroa, essa coroa é dele. Azazel, Ismael e Israel. Azazel é a coroa de 5 pontas. Ismael a coroa de 4 pontas. E Israel a coroa de 6 pontas, irmãos. E Azazel é representado também com uma nota, qualquer dinheiro do nosso país, como essa que o irmão está mostrando. E você, irmãos, dá para você discernir se é homem ou se é mulher? Pensa aí, irmão. Pensa um pouco, para um pouquinho. Veja aí, é homem ou é mulher? Ok? Então, irmãos, em Apocalipse 1, capítulo 1, essa revelação que veio do Messias e do nosso Pai através do nosso irmão, através de um anjo para o nosso irmão, que nós conhecemos como João, que na verdade sabemos que esse nome está corrompido, porque em hebraico é, irmão? Yahohana. Em aramaico é Yahocanã. Então, nós não sabemos agora qual é o nome, porque está tudo blasfemado, irmão. Na verdade, o nome dos nossos irmãos foram blasfemados. Você quer confirmar? Então vamos abrir em Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 6. Então, irmão, foi blasfemado, está escrito. Blasfemaram o nome dos nossos irmãos. Mas a gente vai ter que continuar assim, porque até então a gente não sabe a verdade. Agora só através do nosso Pai naquele grande dia. Apocalipse 13, versículo 6 está escrito assim, irmãos. E abriu a sua boca em blasfemas contra o Criador, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e do que habitam no céu, dos nossos irmãos. Então, foi blasfemado. Está ali, blasfemaram contra os nossos irmãos que estão no céu. Quem está no céu? Nossos irmãos. Aquele que foi instruído ali pelo Messias, pelo nosso Salvador. Então, o nosso irmão ele teve essa visão através de um anjo. Está dizendo que possivelmente na ilha de Pátimo, na costa do ocidente da Ásia Menor, onde nosso irmão foi desterrado por causa da verdade. Desterrado quer dizer banido, isolado. Ele teve que ficar isolado numa ilha, porque ele tinha verdade, e naquela época estavam matando todo mundo que fosse contra a verdade, que fosse a favor da verdade contra a mentira dos imperadores daquela época. Foi no ano de 96 aproximadamente. O autor é ele mesmo. Bom, irmãos, a varentinha aqui do bronze.
Bom, irmãos, aqui vocês podem ver, ó, o significado da estrela. Atos, capítulo 7, 43. A estrela de Reifã. Vocês podem procurar lá, vocês vão ver o significado das estrelas. Atos 7, 4, 3. Estrelas de Reifã. Então, e aqui, 18, capítulo, versículo 7 e 8, a rainha, a coroa. Então, se vocês abrirem aqui Apocalipse 17, capítulo 3, 17 o capítulo, versículo 3 e 4, uma mulher montada sobre a besta, tá? A mulher estava vestida de púrpura. Púrpura quer dizer vermelho. Vocês observam lá o cardeal da Igreja Católica, se ele não usa vermelho. Entendeu? E o escarlate? Escarlate é roxo. Não, escarlate é vermelho. Vermelho, escarlate é vermelho. Vocês confirmam aí. Porque na verdade o bispo e o cardeal eles usam vermelho e o escarlate, que na verdade púrpura. Vocês dão uma pesquisada aí e vocês vão achar aí a resposta para isso. Tá? Agora seguindo aqui. A besta pode ser um animal, tá? Um poder, pode ser um poder político, um reino, um país, uma cidade, religiões, seita, ocultismo, maçonaria, Illuminati, etc. Por aí vai. Então, a besta é onde Azazel está sentado. Azazel está sentado sobre os poderes. Em seguida vem o dragão, o marido, tá? Aqui a gente tem o marido, o filho e a mulher. Aqui você vê Apocalipse 12, 9. O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Então, na verdade, ele está enganando a todo mundo até hoje. Vocês observam aí que muitos são as pessoas que acham que estão fazendo uma coisa para o nosso Pai. E, na verdade, não estão, porque ele está enganando desde o princípio. 7 milhões de anos aí enganando todo mundo. A mulher e o filho, quer dizer, Ismael e Azazel, mulher e filho, eles controlam 80% do sistema religioso. Enquanto que o marido, Israel, tá? O dragão, ele controla 20% do sistema aproximadamente. Então, irmão, tá aí, é só observar. Vocês vão encontrar essa estrela aqui, ó, em muitos lugares, em camisa, bola, no estádio. Essa daqui é a cruz, lembra da cruz do símbolo do Vasco? Na verdade é uma estrela de 4 pontas. Vai ser o Vasco desse. Crisolotina. E Israel, o marido do dragão, a estrela de 6 pontas, né? E por aí vocês vão vendo aí o que essas pessoas estão fazendo. Esse é o nosso motivo de estar alertando aí em relação a esses símbolos aí. As pessoas têm tatuado ultimamente, nos últimos dias aí, de montão no corpo, né? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou embaixo da terra. Pelo menos na escritura aqui, na Thompson, está escrito dessa forma. Tem outras escrituras aí que está diferente, mas não foge muito disso não. Irmãos, não é para fazer tatuagem nenhuma, né, irmão João? Nenhuma. Então, mas se você fez, irmão, se você tem essa tatuagem, se você tem qualquer outra tatuagem, como está no vídeo do irmão Robert aí, esclarece muito bem sobre isso. Entra no quarto e peça perdão ao nosso Pai. Mas é no quarto da sua consciência, da sua cabeça, porque na verdade ele fala no quarto, mas é dentro da nossa mente, no nosso pensamento. Porque imagina, você está lá no meio da Amazonas, você vai ter que voltar dentro do seu quarto para poder falar com o Pai. Então não pode. Então é dentro de um quarto da sua mente, no seu pensamento, você fala com o Pai e pede perdão. Então, irmãos, em Apocalipse 13, versículo 17, está assim: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal e o nome. Irmão, sinal são esses símbolos, nome, aí sinal são esses nomes também, e também são esses símbolos, como
Yahushua, Jeová, Deus, Yeshua, Javé, Elohim, por aí vai. Então, irmão, Yahová. Se a gente, é igual o irmão Robert fala, se a gente ficar falando aqui todos os nomes que deram para o nosso pai até hoje, a gente vai ficar um mês aqui falando os nomes. Entendeu? Um mês. Tá? Aí é o seguinte, irmão. E o número é o chip. É o chip. Vocês sabem que pelos canais dos irmãos aí, tá? A Dilma já está anunciando o chip para o Brasil. Segundo informações aí, ela já assinou um contrato em relação a isso. A gente não tem aí as informações ainda concretas, mas o que chegou até nós é que ela já tem aí um projeto para esse chip. Vocês procuram aí no canal dos irmãos aí, principalmente o canal do Rubens e outros canais aí, que vocês vão encontrar. E talvez você diga, irmão, ou você que está chegando agora, talvez você diga: eu não vou receber o chip, que é o número. Aí você fala assim: eu não vou receber o chip. Mas se você continuar no pensamento, na boca, com esses nomes, com essas imagens aí que nós estamos apresentando e tantas outras, e não pedir perdão ao nosso Pai, aí, amigos e amigas, vai ser triste, hein? Lembra, agora se você tem essa consciência de mudar, tem essa consciência realmente de mudar, o nosso Pai fala: muitos serão purificados e embranquecidos. No livro de Daniel fala: muitos serão purificados e embranquecidos. Esse é o nosso momento, irmão. Porque nesse mundo aqui, a gente está tão corrompido em tudo, na nossa linguagem, mas a gente tem que fazer o máximo para mudar um pouco. Verdade. Né, irmão Carlos? Com certeza. Tem que ter esforço da nossa parte também, o nosso Pai nos ajuda. Então é isso. A gente vai tentando a cada dia fazer o melhor para o nosso Pai. Lembra, irmãos? Azazel, ele tem... Azazel, o símbolo principal dele, estou dizendo que o Azazel, o símbolo principal dele são as estrelas, que está aí, que vocês podem observar, e a coroa. Tem muita gente colocando coroa e as estrelas no pescoço, as 3 estrelas no pescoço. A mesma coisa é o filho, Ismael. Ismael é a cruz com o rosário. A cruz é um símbolo de maldição, irmão. Depois vocês pesquisam lá em Jeremias 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 3 de Jeremias, você vai saber, né? Que diz assim, mais ou menos: Jeremias capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque o costume dos povos são vaidade, cortam no bosque um madeiro e com um artifício, quer dizer, um artesão, ou lavra, quer dizer, lixa, com cinzel, que é um instrumento de aço, com prata e com ouro, enfeitam com pregos e com martelo, ou firma, para que não se mova como um espantalho no pipinal, na roça. Não podem falar, necessitam de quem os leve, pois não podem andar. Então, o que isso lembra? Que eles fizeram um símbolo de uma cruz, colocaram lá um espantalho, como se fosse um espantalho no meio de uma roça para espantar. Quem morou na roça sabe que eles colocam lá um espantalho imitando uma pessoa para espantar os bichos que comem lá os milhos, os grãos. Então, né, irmão João? Isso aí. Então, você observa aí que já falava que esse símbolo é um símbolo de maldição. Você olha aqui, você vai ver. Então, as pessoas têm tatuado aí a cruz com o rosário aí também. Então, continuando, irmão. Como nós falamos, o símbolo principal do marido, que é o dragão e a serpente, a tatuagem dele. Amados, nós aqui, de todos nós que já temos um pouco de revelação, porque na verdade a gente a cada dia está aprendendo mais aí com todos, a gente está vendo coisa nessa terra que corrói por dentro, nos corrói por dentro. Na verdade a gente já queria que o nosso Pai, nosso Messias voltasse já, mas o nosso tempo não é o tempo dele, né, irmão Carlos? Verdade. Então, o nosso tempo não é o tempo dele. O Pai está dando um pouco de tempo.
o Pai está dando um pouco de tempo, porque tem algumas casas vazias. Eu digo casa, corpo, tem muitos corpos vazios, sem conhecimento. Tá, irmãos? Lembra, irmãos, só podemos ir para a nossa morada lá em cima quando a nossa casa, nosso corpo, estiver completa com conhecimento. Puras vestes, limpas. Então o nosso corpo são as vestes. A gente vai ter que ir limpando, né, irmão João? Verdade. Então, por esse motivo, irmão, que cada vez a gente tem que estar se purificando em relação a tudo. Ainda que erramos, porque a gente não sabia. E agora, tomando conhecimento, a gente vai acertando aí o que ficou faltando, né? E a gente é o seguinte, olha, na verdade, a gente está vivendo num mundo que nós somos estrangeiros aqui, né? Que o Pai falou, envio vós como ovelha no meio de lobos. E às vezes a gente não pode entrar numa residência de uma pessoa, se ela coloca a geladeira no banheiro, se ela está andando nua dentro de casa, a gente não pode falar nada. Por quê? Na verdade somos nós nesse mundo. Se hoje você encontrar uma situação aí na rua, você não pode falar nada, porque na verdade nós não somos dessa terra. Nós não temos nada aqui nessa terra, então a gente não pode falar nada, porque somos estrangeiros, assim como o Pai disse. Buscar as coisas do alto, né, irmão Carlos? Não pertencemos mais a esse mundo, não é verdade? Então, como diz assim o nosso Pai mesmo, né? Temos que viver nesse mundo como se nós vivemos nele, como nós não somos dele, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria está no céu, o nosso Criador. Assim diz o nosso Pai, né? Nós temos que almejar lá que é a nossa morada eterna. O nosso Pai, o nosso Rei, o Messias, né, irmão? Por isso que nós sempre pedimos na oração, né, na oração do Pai Nosso, que Ele venha logo o reino dele, porque nós estamos cansados de viver nessa terra aqui. Essa terra jaz no maligno, como diz a própria Escritura, né? Que o mundo já é do maligno. Então nós temos que pedir ao Pai que venha logo o reino dele. E talvez assim como um dia eu me perguntei, por que o Messias teve que padecer, teve que morrer, né? Para poder vencer. E agora as duas testemunhas também terão que passar por esse processo. E eu tive pensando, e o Pai falou comigo na passagem, é claro, ele faz a gente lembrar de coisas que a gente leu, aí vem na mente, a gente vai buscar e acaba achando a verdade. Em Hebreus 2,14 fala, visto que os filhos, na verdade, visto que os irmãos participaram de carne e sangue, o mesmo participou das mesmas coisas para aniquilar o que tinha império da morte, a saber, Satanás. E eu descobri o seguinte, não é que alguém teria que morrer para poder vencer. E assim vai se acontecer com as duas testemunhas também, elas vão ter que morrer para poder vencer, porque esse lado espiritual, só quem passa para o outro lado vai poder vencer. O que a gente pode falar para a carne, a gente fala a carne, mas o espírito fala ao espírito, entendeu? Então eu comecei a observar que antes eu não entendia porque eles teriam que padecer, eles teriam que ir para poder voltar, para poder vencer o que tinha o império da morte. E nos últimos dias agora o Messias, já que ele venceu lá o dragão e os seus anjos, agora vai chegar a época das duas testemunhas, colocar Azazel, o falso profeta, né? O falso profeta aí, como vocês podem ver, Jesus, né? Ismael, e quem tiver com eles vai ser jogado lá no lago de fogo, quando nós sabemos que é o sol, pelas duas testemunhas. E o Messias já vencendo o dragão. Então aí vem o fim, irmão, o julgamento final. A gente anseia por esse momento, né, irmão João? Verdade. E olhando para esse cartaz, irmão, eu lembro quando desde criança, que nós muitas vezes nós ficávamos assim no quintal da nossa casa, e assim ao anoitecer, aquela lua bonita, né? E aquela lua cheia, e a gente via lá a imagem de São Jorge, e a gente vai assim, lá São Jorge, dá vontade de ir lá para conversar com São Jorge. E hoje a gente olhando por esse cartaz, a gente se desperta, vendo aqui, né, o homem que está sentado no cavalo, nada mais ele representa o quê? O soldado romano, ele representa Roma. E o cavalo quem é, irmão? É Jesus que está sendo pregado hoje aí, Jesus. Ali